Olá, queridos irmãos em Cristo. Muito feliz de estar aqui mais esse momento com vocês, a oportunidade que o Lar Espírita Luz e Amor nos dá de falar sempre da Boa Nova, das passagens do Cristo enquanto aqui estava encarnado. E hoje o tema é bem interessante. É o tema relacionado ao livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, capítulo 12, Perante Jesus. Mas antes vamos nos aconchegar ao ambiente que a casa nos oferece, a solicitude dessa espiritualidade que nos acompanha, saudando o mentor da casa, João de Deus, a todos os tarefeiros encarnados e desencarnados, saudando aqueles que também estão participando conosco dessas palavras através da internet, bendita internet. Se conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Essa passagem é uma passagem muito interessante. Ele fala assim, né? Perante Jesus. Está em Mateus, capítulo 26 e 22. Porventura sou eu, Senhor? É um questionamento, uma pergunta. Porventura sou eu, Senhor? E aí nós vamos buscando na Bíblia onde se localiza essa palavra. Essa palavra está relacionada, sim, ao capítulo 26, que fala da paixão e da ressurreição de Jesus. E nesse capítulo, no versículo 2, há a passagem de que Jesus estava a 2 dias da Páscoa. Então ele se senta para conversar com os apóstolos, aquela famosa imagem que a gente tem, né, de Jesus com seus apóstolos. E fala, esse capítulo especialmente fala da conspiração dos sacerdotes, que um dos discípulos havia feito. E Jesus coloca na conversação com os seus apóstolos: o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então todo mundo fica, os apóstolos ficam, como assim? Traição, né? Por isso que vem esse questionamento perante Jesus. Porventura, Senhor, será que sou eu que vou traí-lo? Então, nesse livro, nessa psicografia, nos leva a questionar, pensar o que foi que aconteceu, quem foi que traiu Jesus. E estavam todos eles, será eu, Senhor? Será eu, Senhor? Será eu, Senhor? E todos sentados ali. E a gente sabe, né, que Jesus estava atrapalhando o domínio ali de Roma, atrapalhando a tradição da época, que eram os sacerdotes, o Caifás, que era o que comandava toda a parte religiosa naquela região. E Judas, o que ele faz? Ele vai até eles e vende a famosa, né? Aquela famosa frase que ele foi vendido por 30 moedas. E aí Judas também ali sentado, todo mundo quem é, e Judas especialmente pergunta também para Jesus, serei eu, Senhor? E Jesus disse, sim, disse Jesus. E Jesus fala, vai e faça o que você tiver que fazer. Então, Jesus já tinha pleno conhecimento e os apóstolos ficaram atônitos, sabendo que Jesus seria traído. Então, é muito comum que a maioria de nós, né, nos condene Judas pela referida ação. Como pode ele entregar aquele que levava o consolo, aquele que curava os doentes, que levava a palavra de esperança, que acolhia os necessitados, enfim, aplicava a lei do amor que ele tanto exemplificou. E os apóstolos o acompanharam, então sabiam da proposta do Cristo para o povo, para a humanidade. Não é só para aquele povo restrito ali
Isso abrangia toda a humanidade, como até hoje faz. E por conta desse ato, Judas é criticado e foi taxado de traidor por muitos, que não hesitaram em lhe acusar durante até os dias de hoje, né? Quando a gente fala do Cristo, quando a gente fala da paixão do Cristo, a primeira imagem que vem é Judas traindo Jesus. Mas por que será que Judas traiu Jesus? Qual é o sentimento que Judas tinha? Em uma outra oportunidade eu também falei de Judas. Eu falei, nossa, Judas está sendo sempre um tema para que eu fale de Judas. Então, qual foi o motivo, a causa que levou Judas a tomar essa atitude? Bom, segundo Emmanuel, o discípulo teria cedido à paixão política dominante. Iria acontecer, Jesus sabia que iria, entre os escolhidos, haveria um de traí-lo. E o que estava mais suscetível, mesmo porque nós temos notícia que naquele grupo, quando havia arrecadação de ofertas de dinheiro, essas coisas, que o povo também, que tinha posse, que seguia Jesus, ofertava para ser dado aos pobres. E quem cuidava, tipo tesoureiro, era Judas. Então, o Judas tinha já essa habilidade de cuidar de coisas materiais. Né? Então, essa política dominante acabou levando ele a entender isso. Ele queria que Jesus tomasse uma atitude para libertar o povo daquela época do domínio de Roma. Então, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação dos romanos, quem é que queria a libertação? Eram os sacerdotes. Então, eles e Judas junto queriam que Jesus tomasse essa atitude para libertar o povo de Roma. E não foi isso que não deu certo. No entanto, a dolorosa desilusão, né? Ele entregou realmente, pensando que estava fazendo um bem. Ele queria que Jesus tomasse uma atitude perante aquele governo, como se esperava, né? Que ele sendo um rei, todo mundo esperava um rei, e que ele tomasse uma atitude para que aquela situação tivesse fim. E, no entanto, a dolorosa desilusão levou ao suicídio. Isso também todo mundo sabe. Ele caiu em si depois que ele fez esse ato. Ele caiu em si e cometeu suicídio. Então, ele reconheceu a gravidade do erro que ele havia feito. E Jesus amou a todos, não foi? Como os seus filhos. Jesus é aquele irmão maior que, quando o pai não está, ele assume a paternidade dos irmãos. E é isso que Jesus assumiu, a paternidade de nós, enquanto espíritos eternos criados da mesma maneira que Jesus, filhos de Deus. Mas ele é aquele irmão maior que cuida, ele é zeloso, né? Ele nunca nos abandonou e continuará sempre até o final dos tempos. Então, nesse contexto, lembra que se nós, com todas as nossas imperfeições, os pais cuidam dos filhos para que eles busquem o bom caminho, Jesus não foi diferente. Jesus, perante os apóstolos, os instruiu a procurar o caminho. E ele falou, qual que é o caminho? O caminho é ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles participando de todo esse processo de 3 anos que Jesus conviveu com eles, eles aprenderam muito. Tanto aprenderam que depois deram continuidade à Boa Nova. Sem eles, não chegaria até aqui hoje. Então, nessa perspectiva, o que o Espiritismo pode nos colocar? Dessas palavras, porventura sou eu, Senhor? Eu posso saber se eu estou também traindo Jesus? Nós, principalmente, que já conhecemos o Evangelho, será que traímos? Então, ele, como governador do planeta, ele sempre trabalha para a evolução de todos os seus irmãos, de todos nós. E aplicando se nós aplicarmos o Evangelho do Cristo, para não vendê-lo nos nossos próprios corações. Quando ele nos orienta ao desprendimento dos bens terrenos, escolhemos nos debruçar no orgulho.
estaremos traindo Jesus? Na vaidade e no decorrer desses séculos todos, entre tantas outras decepções que nós damos a Jesus. Tem uma passagem que também fala, que Jesus fala, né? Quando fizesse a um desses pequeninos, a mim está fazendo. Então, se nós saímos, mesmo dentro do nosso lar, quando estamos na comunidade, que saímos para o trabalho, eu tenho que ver no meu próximo, é isso que Jesus pede, que eu veja nesse próximo Jesus. E quando eu fizer algo contra o meu próximo, eu estou traindo Jesus. Pelos conhecimentos que a gente já tem adquirido, nós temos que nos esforçar para fazer os exemplos dele, né? E hoje a gente sabe que um dos maiores males da humanidade é realmente o orgulho e a vaidade. Tudo ligado ao poder, tudo ligado à matéria, tudo ligado ao dinheiro. Ninguém está preocupado do dia de amanhã. Ninguém está preocupado. Jesus está distante desses nossos irmãos que não o conhecem Deus. Ou se conhecem, o renegam. Estão traindo Deus também. Não é? Então, nesse decorrer desses séculos, quantas decepções nós nos causamos, em outras encarnações também a gente não sabe. Também será que não traímos o Jesus? Será que eu traí Jesus hoje? Será que eu vou trair Jesus amanhã? Fica na nossa consciência essa questão, né? Então, quantas existências teremos vendido Jesus também? E a que preço? Às vezes é um prazer egoísta, o cuidar dos nossos próximos, né? Amar ao próximo, será que nós estamos fazendo essa tarefa? Amar ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente também se ama? Porque se a gente se ama, a gente deve seguir esse ensinamento. Porque tudo que eu fizer ao próximo vai refletir em mim. Se o meu orgulho prejudicar o próximo, isso vai refletir em mim. O próximo é meu espelho. Isso vai voltar. Plantação livre, colheita obrigatória. E tem também uma passagem, né? Por isso, aí a pergunta agora é para mim, né? Porventura existiria alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Posso fazer essa pergunta? Acho que posso. Sim. Quantos de nós não somos ingratos? Bom, a vida do Mestre Jesus, desde a manjedoura até o final trágico, esse abandono, a cruz, o exemplo do homem de bem que ele deu, da caridade, do amor ao próximo, da sua benevolência, o torna o guia da nossa humanidade e que até hoje ele cuida de nós. E nesse texto de Emmanuel nos convida a meditarmos sobre essas nossas faltas, sejam elas conscientes ou não. Muitas das vezes, aquele que não conhece o Cristo não tem consciência do que está fazendo. Por isso que quanto mais lhe é dado, mais ele vai ser cobrado. Nós que temos consciência, a gente pelo menos tem que reconhecer que pisou, como fala, né? Pisou em falso, errou, pecou, né? Quer dizer, negamos o Cristo. Então, não podemos continuar vendendo Jesus pelas moedas do orgulho e do egoísmo, assim como devemos seguir as orientações dos nossos pais e responsáveis para caminharmos na senda do bem, devemos seguir os exemplos deste homem de bem, o nosso irmão mais velho, que assumiu a tarefa de ser essa luz que brilha, que nos sustenta nessa travessia deste planeta que está passando por tantas transformações. Mas Jesus está a postos para nos proteger, nos auxiliar. Por isso que tem que ter muita fé, muita esperança que nós estamos no caminho certo, que Cristo olha por nós, que tem toda uma espiritualidade à nossa volta, que quem precisa acionar essa espiritualidade somos nós. De que maneira? Dos nossos atos, para conosco também, que muitas das vezes nós cometemos falta contra nós, né? Porque o egoísmo atinge mais a nós. E precisamos
através dessas palavras, entender que temos que fazer o que cada um tem na sua parte. Cuidando da família, cuidando de si, cuidando da comunidade, fazendo o seu melhor. Eu vou até ler agora uma passagem que eu achei meio bonitinha. Isto é da lei de Deus, Emmanuel. Tolera construindo todo o bem que puderes. Não exija dos outros dons que ainda não tem, que te faltam. Erros nos companheiros poderiam ser os nossos. Aceita as provações por exames de fé. As provações, elas nos provam se eu creio ou não creio em Deus. Eu acredito em Deus, então essas provações são necessárias para a nossa evolução. São provas que precisamos passar, né? A gente aprende com as provas. Temos a lição e depois vem a prova. Trarás contigo a paz que fizerem nos outros. Temos sempre o que damos. Isso é da lei de Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. E fica a pergunta: porventura sou eu, Senhor, que te traio todos os dias? Fica na nossa consciência. Sabemos que já fazemos luz, que reflete a luz de Jesus, porque luz própria ainda não temos. Então temos sempre que estar à guarda do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele, Senhor, através do Pai Nosso, que o nosso Pai cuide de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, as nossas traições. Como nós também vamos perdoar aqueles que estão à nossa volta. E que seja feita sempre, Senhor, a sua vontade. Deus de amor, misericórdia e justiça. Que assim seja. Obrigado e até a próxima. Tchau.